Olá, nonanos, sejam bem-vindos ao nosso módulo 18, as narrativas de terror ou de horror. É importante que já desde o início do módulo você comece a explorar textos através desses gêneros, que você comece a observar quais são os objetivos, as formas, porque isso vai delineando, vai auxiliando com que você formalize suas ideias, compreenda um pouco melhor como funciona o gênero e depois você consiga fazer uma boa prática de escrita. Então, vamos lá aos objetivos deste módulo. Retomar os conceitos de narrativa realista, fantástica e maravilhosa. Se é retomar, então é interessante que você dê uma revisada naquilo que já foi trabalhado em sala de aula, porque agora neste momento é tentar ir ligando, amarrando um conceito ao outro por meio das diferenças, as semelhanças, enfim, para tudo, para a gente ir construindo o repertório para a prática de escrita. Apreender as características das narrativas de terror ou de horror e produzir a narrativa de terror. Então vocês já sabem que necessitarão produzir uma narrativa de terror. Para isso nós vamos conhecer um pouco mais as características do gênero e também existem aí algumas noções básicas que você não pode deixar de ter em mente. A narrativa fantástica é a que confunde elementos extraordinários e reais. A narrativa se apoia em todas as convenções da narrativa realista, mas introduz elementos, fatos, personagens, espaços irreais. A sensação de medo provocada pela narrativa de terror não vem apenas dos fatos ou personagens, mas principalmente da criação de um clima aterrorizante que envolve o leitor. Então, iniciamos aqui o nosso módulo 18, onde você vai criar sua narrativa de terror, mas primeiro vamos explorar um pouquinho mais a respeito do gênero. Nas narrativas fantásticas, o leitor tem a impressão de não saber exatamente se aquilo pode ser real ou não. Já nas maravilhosas, os fatos são claramente extraordinários. Então, fica a dica para que a gente comece a pincelar, a delinear. Tudo isso foi aprendido no módulo 4 do caderno 1. Em relação a essas variadas narrativas, você consegue se lembrar de algum personagem que você conheça na literatura ou no cinema? Já parou para lembrar, por exemplo, que nós temos alguns personagens sobrenaturais no nosso folclore brasileiro? Lobisomem, mula sem cabeça, saci pererê. Lembra de tudo isso? Você percebe que geralmente o protagonista tem que ser corajoso para enfrentar situações e que depende dessa coragem para que vários fatos vão se desenrolando ao decorrer da narrativa? E provocar a sensação de medo é o ideal nessas narrativas. Portanto, é interessante que você também retome o seu conceito de descrição. Quanto mais você conseguir descrever um ambiente propício para o medo, o suspense, algo que cause essa sensação desconfortável no seu leitor, mais você estará adequado ao gênero. Portanto, uma boa descrição, trazendo traços que gerem medo. O que é que te gera medo? Que sensações geram medo, que ambientes geram medo. Tudo isso você tem que introduzir no enredo para que o seu leitor venha participando e desenrolando essa história dirigida por você, através de boas descrições, através do gênero narrativa de horror. É bem adequado você conseguir alinhar tanto uma realidade, algo que seja possível, com algo extraordinário para você ir colocando mais ingredientes na sua trama, né? E isso é tratar a respeito do realismo e o extraordinário, tudo junto. O medo do desconhecido é algo muito marcante, que a gente consegue envolver mais a pessoa porque ela desconhece. Se você estiver conduzindo a narrativa totalmente ao extraordinário,
as pessoas já sabem que aquilo não é real, então você já consegue conduzir de uma outra maneira, um pouco mais leve. Outra coisa muito importante também nessas narrativas é quando você define qual será o seu narrador. Se é em primeira pessoa, que é um personagem que vai fazer a narrativa, lembrando que esse personagem ele vai ter condições de falar sobre aquilo que ele viu, que ele viveu, ao ponto de que em terceira pessoa ele já tem consciência, sabe de tudo que envolve a trama. Então a escolha do narrador é um papel, é um espaço, é um momento de muita importância, além de você também saber quem será o seu interlocutor. É uma criança? O que gera medo numa criança? É um adulto? Então, tudo vira motivo, estratégia, além daquelas coisas que a gente instintivamente sabe que provocará uma reação no seu leitor. Tudo isso faz parte do seu pré-texto, da sua estratégia, né, da sua primeira versão de texto. No seu módulo 18, página 64, você já tem aqui as narrativas de terror ou horror. É quando a realidade se mistura com fatos estranhos. Como nós já conversamos, isso proporciona a sensação maior de medo. E vocês também têm aí, olha, a diferença, as proximidades entre terror e horror. Terror, espanto, grande medo, ao passo de que o horror é arrepio dos cabelos, tremor ou frio do corpo por medo. Ou seja, o horror ele promove algo mais físico, mais forte, mais intenso. Por isso que são narrativas de terror ou horror. Depende da intensidade que você vai colocar a questão do medo, das estratégias que você está utilizando. Você tem aí alguns exemplos de obras que foram escritas há mais de um século e influenciam até hoje as obras que existem, que nós temos. Tem o Drácula, o Frankenstein, o médico e o monstro. Olha o dualismo aí, o médico e o monstro. Então você pode reparar que eles servem de inspiração para filme, desenho, série, histórias, em várias situações até hoje eles conseguem influenciar. É uma boa dica aqui o que você tem no seu próprio livro didático para que você comece a entender a formação dessa narrativa, tenha mais experiências com esse gênero textual. Para você saber se você está no caminho certo, sua narrativa precisa gerar uma apreensão, um medo, senão ela não está cumprindo o seu papel de narrativa de terror ou de horror. Aqui na página 65, você tem algumas características desse tipo de narrativa, mas veja bem, quando nós falamos das características, é para que você conheça o formato desse texto, o que você pode utilizar para que o objetivo seja atingido, que você escreva um texto coerente, de acordo com o gênero. Então é interessante que você vá associando isso a outros textos, ao que você já conhece, para que na hora que você vai escrever, você tenha uma liberdade de traduzir as suas ideias, organizar toda a sua criatividade e colocá-la no papel, para que você não acabe construindo um outro gênero porque não compreendeu a proposta, né? Para não ficar completamente preso ao formato do gênero. O formato é importante, mas você precisa compreender essa atmosfera, esses recursos, todo esse repertório que você precisa construir até começar o seu texto. Então, olha, temas como invisibilidade, transformação, dualismo, luta entre bem e mal. Alguns personagens aparecem geralmente fantasma, vampiro, homem-lobo, monstro, fera, seres que têm dupla personalidade. Então, assim, mesmo havendo momentos de medo ou fragilidade, pelo menos uma personagem da narrativa tem que ser corajosa. Para quê? Para que vá desbravando esse mundo desconhecido e gerando essa apreensão no seu leitor, tá? Que precisa enfrentar toda essa situação extraordinária, enfim, né? O espaço geralmente é um lugar que as personagens não podem fugir, encontram várias
várias dificuldades, obstáculos pelo caminho, né? Pode ser qualquer lugar, desde que a pessoa comece a encontrar dificuldades para se livrar daquele problema. E tem que gerar essa sensação de medo, os fatos, aquilo que vai acontecendo tem que ir prendendo o seu leitor, porque tudo que você escreve, você tem que presumir, você tem que se esforçar para que seu leitor tenha interesse em desenrolar a leitura, queira saber o que tem por vir, certo? Então, eu gostaria que vocês tivessem bastante contato com as opções, sugestões que nós temos em relação a essas narrativas e fizessem uma leitura minuciosa do texto 1 e texto 2 que estão na página 65. Ao ler a página 65, eu já te oriento que você faça o seguinte: no texto 1 e no texto 2, comece a identificar o formato do gênero que a gente leu aqui na própria página 65, as características do gênero. Tente encontrar aqui as estratégias. Por exemplo, Vlad chegou ao Brasil nos últimos anos, no século XVIII. Olha só, já tem uma referência explícita ao Drácula. Então, já está fazendo menção a algo que é bem conhecido e tem essa linha de terror. E começa aqui, era a distância do resto da civilização, das cidades litorâneas, luminosidade brilhante das praias do mar. Ou seja, já vai criando assim um universo que esse personagem não queria. Não queria um lugar claro, a gente já vai observando características de vampiro. E aqui no texto 2, eu estou dando só alguns exemplos. É interessante que vocês vão explorando mais o texto. O lugar era úmido e sombrio. Já começa aqui sugerindo um ambiente mais ameaçador. Então, portanto, a primeira atividade é você fazer a leitura da 65 e já identificando aqui o formato, a questão de palavras que você percebe que está te conduzindo ao medo, à apreensão. Tente observar as estratégias que foram oferecidas aqui nesses dois textos para que seja mais uma experiência de leitura e te auxilie na hora de produzir o seu próprio texto. Agora fique atento às instruções que eu darei para que você comece a se preparar para a prática de escrita. Você vai lá na página 66, em casa, porque essa atividade em casa, ela já começa a te estimular a ir levantando hipóteses, ideias e rascunhando no seu caderno, ou seja, trabalhando para que você já comece a esboçar o seu texto. Então, praticamente você já tem que sair com um rascunho, uma ideia do que você produzirá. Então, aqui, você tem que criar uma atmosfera assustadora. Você tá percebendo que aqui vai te estimular para escrever seu texto, então você vai ler todos esses textos que nós já temos aqui, tá? Para que depois você já se oriente melhor na hora da própria produção. Hoje, neste momento, vocês não farão a produção da versão final, mas vocês farão esse em casa, página 66, 67, e vão acabar de ler aqui a atividade complementar. Vocês vão acabar de ler todo o módulo novamente, que eu já havia solicitado a leitura, e o que vocês terão para fazer neste momento é o em casa. Por quê? A partir do momento que vocês tiveram acesso aos conceitos, que vocês foram estimulados com a atividade em casa, que tiraram as dúvidas com a professora, na outra aula nós vamos fazer a versão final. Portanto, já comece a ir rascunhando, rabiscando as ideias que vêm surgindo. E assim que surgirem as dúvidas, você já faz a anotação para que nós possamos conversar antes de você fazer a sua prática de escrita. Tá? Espero que você faça suas pesquisas próprias, que você entre nesse universo, assista filmes, aproveitem as sugestões, leiam os textos que já tem aqui, faça isso em casa com bastante vontade, que nós voltaremos a conversar para orientar realmente a prática de escrita. Um abraço e até a próxima!